3, 2, 1 e... Hello, hello, peoples! Sejam bem-vindos à live número 83 do programa de lives Os Bastidores do Emagrecimento, pessoal. Lembrando que esse programa tem o objetivo de mostrar para você que para brilhar no palco da vida saudável e do emagrecimento sustentável aí, os bastidores precisam estar muito bem gerenciados, né? Então não tem show no palco com bastidor bagunçado. E é esse o nosso objetivo aqui. Eu sou o Odair Júnior, eu sou educador físico e educador comportamental, vamos dizer assim, né? E sou uma pessoa que busca melhorar diariamente, né? Tento ser uma pessoa melhor constantemente, diariamente. A gente tenta entender o que a vida fala um pouquinho pra gente e tenta melhorar um pouquinho aqui para poder contribuir um pouquinho mais aí, né? Com as pessoas e com quem está em volta aqui, né? Certo? E do lado de lá... Aqui é Joel Luz, também sou educador físico e estou nessa caminhada com o Junião aí, né, tentando melhorar e trazer a mensagem aí de emagrecimento sustentável, né, para o pessoal aí, para a gente poder ajudar quem queira ser ajudado, né, não, Junião? Exato, exato, exatamente. Como dizia Sócrates, né? Que ele citava que a mãe dele era parteira, e aí ele falava assim que... Porque as pessoas questionavam, né? Pô, será que você consegue ajudar ali os políticos da época, que já existia uma corrupção grande, né? Será que você não consegue fazer Nossa com que Senhora. eles queiram ser pessoas melhores, né? Aí ele falou uma vez assim, que falou que, cara, a minha mãe era parteira, só que ela não conseguia fazer com que a mulher desse à luz se ela não tivesse grávida, né? Então, então é mais ou menos por isso, nesse Né? sentido que você falou aí, né, Jean? Então, se a pessoa não quiser, Exatamente. cara, se ela não tiver no time, não adianta. Vai lavar o vídeo e vai xingar a gente ainda. Já Bom, acontece, nossa né? Senhora. Já É acontece, às bom. vezes, nos É, vídeos do às YouTube vezes lá. é, às vezes é o que mais acontece, né, Junião? Sim, sim, sim. Nos vídeos do YouTube tem, às vezes, uns comentários que falam, nossa, a pessoa não entendeu nada, né? Então tá bom. Bora. Bora, bora. Segue o barco, né? Pessoal, e hoje, ó, o tema da live de hoje é entendendo o efeito sanfona, né? Algo que é muito corriqueiro aí, né? Nos dias atuais aí, quando se fala de emagrecimento, é algo que as pessoas, é, cara, é algo comum, muito comum. Principalmente que nem pra gente que vive ali no universo de academias, né, Joel? Eu acho que, cara, o que a gente mais vê ali, a gente vê muitas pessoas não conseguindo nem atingir o efeito sanfona, né? E muitas pessoas naquele ciclo do efeito sanfona comum, né? E o objetivo da live de hoje é isso, mostrar dois problemas que normalmente as pessoas estão vivenciando ali quando elas são pegas ali pelo efeito sanfona, né? Então, em outras palavras, elas vivem esse efeito sanfona, elas vivem esse cenário por conta desses dois probleminhas aí que elas não perceberam. E aí hoje a gente vem falar um pouquinho mais sobre esses dois problemas, para quê? Para com que ela tenha consciência disso, consiga ali corrigi-los, né? Esses problemas aí ao longo da vida, aí, da jornada de emagrecimento, e aí sim emagrecer e não engordar mais. Certo? Maravilha. E o primeiro passo, né, Joel? Primeiro passo, vamos deixar claro aqui o que é efeito sanfona, para quem não sabe ainda, né? O que é um efeito sanfona. Então, o efeito sanfona é aquele efeito, pessoal, da pessoa que consegue emagrecer, só que não sustenta o emagrecimento por muito tempo. Às vezes ela volta ao peso que ela estava, ou às vezes ela fica até um pouco mais pesada com relação ao peso que ela estava, né? E o efeito sanfona, a gente fala da sanfona justamente por conta disso, né? Do emagrece, engorda, e às vezes ela pega mais do que uma vez, né? Ela vive esse ciclo mais do que uma vez. Tem gente que vive uma, tem duas, tem gente que, cara, fica muito tempo, até o ponto de desistir. Às vezes fala, pô, não, emagrecimento não rola, não. E muitas vezes é por
por esses dois problemas aí que ela não se atentou. E provavelmente ela vive esses dois problemas, não se atentou, não tem como corrigir, porque ali, né, não tem o conhecimento disso, e aí fica difícil você vencer. E todo mundo, tá, gente? Todo mundo aqui é capaz de vencer. 100% das pessoas, com o que o Joel disse lá no início, né? Se quiser, se tiver afim, vence o Se efeito quiser, né? sanfona. Né? Só É inter- entendendo. é interessante, né, Júnior, você falando. Às vezes tem gente até que fala, tô no efeito sanfona, mas não sabe nem que existe, que tá e que de repente ela tá nesse processo constantemente, né? Sim, E não para nem para pensar. Fala, pô, mas é pouquinho, é só 1 ou 2 quilos, né? Aí tudo fala, olha, de repente não é, né? De repente você fica nesse ciclo muitas vezes, né? E não sabe que está sendo até prejudicial para você, né? sim, 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 porque às vezes ela se utiliza de artifícios, né, para conseguir emagrecer extremamente prejudiciais à saúde, né? Eu vou até já vou até entrar nesse primeiro problema, que tem a ver com o primeiro problema, viu, Joel? Então, assim, isso que É, você trouxe aqui, que você levantou, tem a ver com o primeiro problema, né? Porque o primeiro problema, o que que seria? É a pessoa se utilizar de algum atalho, né? Se utilizar de algum atalho para conseguir emagrecer. E o que seria esses atalhos que muitas vezes podem até prejudicar a saúde? É o que você trouxe. Né? Esses atalhos muitas vezes são prejudiciais. Às vezes causam um transtorno razoável ali na vida da pessoa. né? Que é o quê? É dieta restritiva, né? Dieta milagrosa, aquela dieta específica de alguma coisa ali, né? Do chá, milagrosa. Medicamentos também. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela consegue emagrecer pelo uso de medicamentos, tirou medicamento, volta. Né? Então, tudo de novo, às vezes mais. Às vezes o medicamento dá efeito colateral, às vezes afeta o sistema, né, psicológico dela. Né? Então, Sim. dá como fala, que vem na bula, eu perdi a palavra, que é o... Como que é? É o... Efeitos colaterais, pronto. Achei Aí, os efeitos colaterais. Então, traz alguns efeitos colaterais bem prejudiciais. Ó quem tá na área aí, ó. Fala, né? Cláudia. Boa tarde. Tudo bem, Clau? Eu vi também que o Cosmos Tudo bem. 5788 tinha entrado. Sejam bem-vindos também. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Certo? Então é isso. Então o primeiro erro, o primeiro problema ali que a pessoa ela não entendeu, às vezes ela não entende. E é engraçado que quando ela não entende esse erro, quando você está indo pelo caminho errado, você persiste, vai só piorando a situação, né? Você não consegue corrigir, você só persiste no erro, então só piora, só piora, só piora. A ponto do quê? A pessoa desistir, né? A pessoa desiste ali, e desiste de quem? Da jornada? Não, desiste dela. Ela acaba desistindo dela, porque acredita que, cara, não consigo, velho, não dá, é difícil. Né? Então, mas porque ela tá presa ali naqueles possíveis atalhos, né? Então a gente falou já da dieta restritiva, a gente falou daquela dieta milagrosa, a gente falou de medicamentos, tem gente que se apega a excesso de exercício como, como, Nossa, como forma de compensar erros de alimentação. Né? Tem meu gente Deus. que vai no exercício mirabolante, lá no exercício milagroso, que, cara, não, ó, esse exercício Ai, ai. aqui pro tanquinho, a fazer o abdominal ali pendurado na barra do Smith, fazer de cabeça para baixo, esse sim, é o Né? abdominal normal, tradicional ali nos equipamentos próprios, não, esse não. O importante é o que o guru me falou lá, que eu vou fazer de ponta cabeça, ou minha amiga, meu amigo, né? Então esse é um É, atalho. E normalmente as pessoas se apegam a isso, acreditam que esse método vai dar certo, e aí fica preso no efeito sanfona. Por quê? O corpo não suporta, né? O corpo não suporta é. esse desequilíbrio por muito tempo, porque o emagrecimento sustentável é equilíbrio. E esse método é desequilíbrio. Desequilíbrio é demais.
ali o sistema da pessoa, a ponto que a pessoa não consegue né? suportar, e aí é onde que ela cai na armadilha, que a gente fala, né? Cai na armadilha da incapacidade, né? Porque Né? uma vez Até desistir, volta e acha, puta, não vai rolar, eu não sei não fazer vai, isso. né? Até por conta de se comparar muito com o outro, né, Júnior? Sim, Porque às vezes a pessoa, mas a pessoa lá fez e conseguiu. Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo de um treinador falar, né? Que ele treina atletas de halterofilismo. Ele fala assim: nunca se compare, porque assim, tem cara que não faz nada e a hora que ele entra na academia, o bíceps dele cresce. E tem sim, cara que faz ali, come direitinho e não tem resultado nenhum. Falou, sim, não tenta entender isso, né? sim, Apenas faz o que tem que ser feito. exato. Então, assim, a vida do outro a gente não sabe como que é, né? Por isso que você já fala tanto, né? Falar, olha, como que tá lá os bastidores, né? Como que tá lá por trás? Será que é alguma coisa que tá te impedindo de fazer toda essa loucura, né? E aí você começa a focar não em você mais, né? No outro. Falar, meu, fulano faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E ele tá, eu vou começar a fazer também. E É, aí é onde exato, é um a atalho, mais né? é um atalho, né? A pessoa entende que ele, nossa, se ele consegue. Cara, se eu tô É, fazendo aqui, o professor passou, o nutricionista passou. Não, 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 não. Eu vou, ó, vou fazer melhor. Eu vou pegar um atalho e vou fazer o que, que aquela pessoa faz, ou que me indicou a e fazer, ou que eu tô vendo que ela faz, né? É uma armadilha, né? até porque ela vê só que tá funcionando para ele, né? Ó, ele tá conseguindo. Falar, não, vou colar ali tudo. E às vezes até essa pessoa fala, não, ó, procura, ó, quer o endereço quer o contato do meu nutricionista, quer o Sim, contato do meu treinador, tudo. Falou, não, porque assim, é pessoal, né, Junião? É muito individual. é muito individual. A gente até comentou já em algumas lives que as pessoas também se enganam, porque às vezes ela começa a se encantar muito pelo resultado a curto prazo daquela pessoa, só que muitas vezes aquela pessoa, se você é uma mosquinha, né? O poder da mosquinha, de ficar acompanhando ela a vida inteira ali. Eu queria ser uma mosquinha para ver o que está acontecendo ali. Você percebe que aquela pessoa não consegue sustentar também. Muitas vezes aquela pessoa está presa num ciclo de efeito sanfona Exatamente, e às vezes a pessoa vai atrás, só troca o erro, né? Ah, pô, tava fazendo alguma coisa exatamente. que talvez errada e aí olha para o lado, vê a pessoa dando resultado, mas cara, quanto tempo faz que essa pessoa tem resultado? Ela é uma pessoa equilibrada? Ela está equilibrada? Você percebe que ela é uma pessoa equilibrada ou ela é uma pessoa que simplesmente está pegando outros atalhos, está fazendo uso de outros medicamentos, está fazendo umas bagunças? Até porque o universo ele é muito preciso, né? Ele tenta buscar Nossa, o bota preciso. equilíbrio constantemente, né? Ele constantemente. Então essa bagunça de a gente não conseguir suportar esse desequilíbrio é porque o universo ele vai forçar o equilíbrio. Ele força o equilíbrio e a pessoa não aguenta. Né? Então, agora quando a pessoa entendeu e ela consegue ir sustentando, opa, ela está em sintonia com o universo. Cara. Então, aí sim vale a pena você começar a conversar com aquela pessoa, mesmo não seguindo 100% do que ela faz, porque é o que você falou, né, João? É muito individual, é muito individual. E aí sim você começa, aí você consegue pegar alguns toques um pouco mais interessantes ali, umas dicas mais interessantes. Mas, vai ser 100% do que aquela pessoa fez na vida dela, você vai fazer e vai. Cara, provavelmente não, porque a vida dela né? Só ela sabe ali os bastidores da vida dela, Exato. né? Então, e muitas vezes ela ajustou os bastidores da vida dela. Às vezes, pode ser que ela tenha consciência que ela ajustou os bastidores dela, né? Lembra que eu citei lá a história de uma moça lá da concessionária, que uma vez eu passei lá para Sim, fazer a revisão lá, e ela falou, puxa, eu tinha um casamento que não estava legal, e, cara, depois que eu separei, a minha vida deu uma organizada. Então, assim, ela, de certa forma, ela tinha uma consciência ali, que né, a vida dela estava meio desequilibrada ali, e ela, naquele momento, naquele contexto, ela achou interessante que separando ia dar certo, e naquele caso, com relação à saúde dela, parecia, né, porque eu não tinha contato, eu não sou a mosquinha que fica o tempo todo com ela, parecia que sim. Né? Ela tinha ali uma ideia
uma consciência maior sobre isso. Agora, tem gente que não, tem gente que ela ajusta a vida dela meio que sem perceber. Ela entrou em sintonia com o universo, em equilíbrio com o universo, meio que sem perceber. Tá valendo, tá valendo. Aí a pessoa fala, mas o que você está comendo? O que você está fazendo? Aí a pessoa até passa ali, né? Pô, ó, as dicas. E a outra pessoa vai fazer e não dá certo. Mas por quê? Porque aí tem a ver com o segundo problema, né? Que a gente vai trazer. Eu não falei de dois problemas que fazem com que as pessoas ficam presas no efeito sanfona? O segundo problema é a pessoa ela sabe, então qual que é o segundo? Eu até sei o que tem que fazer com relação à alimentação e exercício físico. Só que, cara, eu passei com os profissionais, né? Lembrando que é muito importante passar, para você não cair no primeiro problema, passe com os profissionais da área, educação física e nutrição, né? Profissionais da alimentação, profissionais do movimento aí, para você não ficar preso já no primeiro problema. Ah, venci o primeiro problema, já sei o que tem que fazer, só que eu não sustento. Não consigo sustentar o que tem que ser feito por muito tempo. Aí, o problema é que a sua vida está em desequilíbrio. Né? Então, a alimentação inadequada, por que a pessoa não consegue seguir a alimentação saudável, né? Os hábitos saudáveis? Porque a alimentação e os hábitos que não são saudáveis, muitas vezes eles são o quê? Remédio para equilibrar aquela tensão. Né? A pessoa está em desequilíbrio. Ela está em desequilíbrio da alimentação. Achou a alimentação certa. Ah, legal. Só que a minha vida está desequilibrada. A alimentação, que já falou aqui, né? Hiperpalatável, o sedentarismo, é uma forma, né? As fugas de ficar deitado, ficar na cama mais tempo, a preguiça, é uma forma que o seu cérebro está buscando para te equilibrar, né? Para fugir de um problema, para lidar com alguma tensão que você vem carregando ali na sua vida, e tem consequências sérias, né? A longo prazo. Então, se você não entender isso, você não entender que, cara, a sua vida, ela precisa estar, o emagrecimento, ele precisa acontecer de dentro para fora, né? Então, como... E por que isso acontece também, né? Ah, por que eu não consigo sustentar a alimentação saudável? Por quê? Porque o universo tende a equilibrar. Então, se você está se sentindo mal com alguma coisa e vai buscar um hábito saudável e não resolveu essas questões que estão te fazendo mal, o universo, o que ele vai falar? Não, calma, segue por esse caminho aqui mais fácil aqui, que vai te equilibrar, só que está gerando consequências. Está gerando consequências. Então, você precisa equilibrar tudo, sua vida, né? Você precisa entrar em sintonia com o universo em todos os aspectos. Sua vida, para sua vida, fazer com que você sustente uma alimentação equilibrada, hábitos saudáveis, para que você aí sim consiga conquistar o emagrecimento. Quando você conquista o emagrecimento por essa aí fica mais difícil você ser pego ali com o efeito sanfona, né? Então é essa linha. E como tudo bem, então para eu equilibrar minha vida, eu consigo sustentar os hábitos saudáveis. Tá, hein? Beleza, Júnior. E como eu equilibro a minha vida? Como eu faço para uma próxima que eu acho bem interessante para quem tiver interessado em entender um pouquinho mais sobre isso, na live de sexta-feira a gente vai falar sobre, né? Hoje a gente está falando sobre entender o efeito sanfona. Então, saber o que está acontecendo, por que eu estou preso nesse ciclo. Legal. Na sexta a gente vai falar sobre como eu venço esse ciclo, como eu rompo essa barreira e como eu conquisto aí o corpo que eu tanto desejo, a saúde que eu tenho. Né? Então, eu já antecipo aqui que é através disso que a gente vai compartilhar que vai ser a live 84, né? Então, o tema da live vai ser esse, vencendo o efeito sanfona, e é dessa forma, né? Então, eu não sei se as pessoas
que estão assistindo ou que as pessoas que vão ver a gravação conseguem se identificar nesse ciclo, né? Consegue, se faz sentido, se está fazendo sentido, porque Opa, no nosso é o que a gente vê muito. A gente vê muito as pois pessoas é, Júnior, presas nesse ciclo, né? É é engraçado isso que que muitas vezes a gente fala, a pessoa, tipo, ela nem... É um negócio que você fala, mano, como é que tá a sua vida? Tipo, às vezes a pessoa... É um negócio que fala, mano, que loucura que esse cara tá falando, velho. Tipo, é, alimentação, isso, né? É um negócio... né? É, É o bom, é impactante, muitas vezes o a bom é pessoa... assim, E sim, tem gente que não tá no time de nenhum jeito, né, Jorge? Tipo, não de escuta jeito mesmo, não nenhum. adianta. O bom é que assim, né? A gente já trouxe aqui algumas pessoas, né, que falaram que conseguiram chegar no peso ideal, que elas Voltou? queriam, Tá dando umas cortadas. queriam emagrecer, né? E em momento nenhum elas falaram em alimentação, né? Não falaram que deixou de comer, o que comeu, que isso, que aquilo. Elas falaram que só modificaram algumas, É, vamos dizer assim, rotinas do dia a dia dela, né? Colocou, é, a- algumas é, colocou atividade física, outro lavou a louça para a esposa, igual ele frisou bem isso daí. Então, quando você fala de melhorar a vida, as pessoas ficam, né? Eu vejo certinho assim, falo, cara, aquele ponto de interrogação gigantesca, falou, mas como assim melhorar a minha vida? Quer dizer, ela nem sabe que ela tem algum problema ali que impede ela de conseguir fazer isso, né? Porque a gente já ouviu muita gente falar, perder peso não é tão difícil assim, é? Eu falei, não, olha, eu acho que não, o difícil é fazer o fácil, né? Porque às vezes a hora que a pessoa começa a passar por um processo, fala, pô, acordar cedo, comer bem e tudo, isso tem que ser uma rotina natural da vida da gente. A escapada que tem que ser uma vez ou outra, e às vezes é totalmente ao contrário, na maioria da vida das pessoas, né, Julião? é Falar, o isso. comer correto é que é uma vez ou outra, e a pessoa Sim. sempre está nas escapadas da vida. Então, quando, né, é igual eu falei para você da outra vez, eu tenho visto bastante o vídeo desses treinadores aí, eles falam, cara, olha, não tem jeito, é uma mudança de hábito, é uma mudança de vida, é um estilo de vida. Eu não faço isso para ficar forte, eu faço isso porque é saudável, eu faço isso porque eu vou viver bem, eu vou ficar bem, eu vou ter, ter uma outra forma de enxergar a vida. E aí, a hora que eu vejo, eu falo assim, cara, meu Deus, então não é só a gente que fala sobre vida em relação ao emagrecimento, eles falam sobre vida e ficar forte, né? Porque os caras trabalham com, né, halterofilismo, fisiculturismo, então o pessoal tem que estar muito bem para fazer aquilo ali. E aí eles Exato. vivem batendo nessa mesma tecla, falar, ó, se você vai fazer para ficar forte, então para. Você vai fazer para ser saudável, para depois você poder ficar forte. Eu falei, nossa, interessante isso, né? Então, assim, né? Já pensou de não? Falou assim, eu vou emagrecer para ficar saudável. Não, você vai ficar saudável e depois você vai emagrecer, né? Exato. E é essa a proposta, né? É essa a sequência que tem que ser Exatamente, né? ideal. É primeiro ficar saudável, né? Tem gente que acha, né, que quando a pessoa usa o emagrecimento como meta, acha, eu vou ficar magro para ficar saudável. Esquece. Você primeiro tem que ficar saudável. E aí você vai ficar magro na sequência, né? E antes, Exatamente. e antes de o seu corpo estar saudável, a saúde ela tem que estar na Pois é, mente, né? Ela tem que estar na vida, tem que estar no espírito, tem que estar equilibrado tudo isso, porque aí você vai ter paciência, você vai ter respeito pelo processo, né? Você vai conseguir diminuir o nível de ansiedade e aí as coisas vão acontecendo e quando acontece dessa forma, fica muito mais, né? Porque assim, quando você acaba se desequilibrando depois lá na frente, mas você já entendeu, principalmente agora que fica muito claro que a gente fala, né? Sobre o processo, que é um processo de equilíbrio, de dentro para fora, né? Que eu preciso ficar saudável primeiro para depois emagrecer. Quando eu entendo exatamente esse conceito,
Eu posso até dar minhas escapadas, eu posso, às vezes, nossa, eu tô preso ali eu tô preso, cara, num momento ali bem conturbado, mas a pessoa já entendeu. Ela já entendeu. A responsabilidade acaba aumentando, porque ela já sabe, né? Aí ela tem a Exato. consciência, ela tem o conhecimento que ela precisa equilibrar a vida dela. Não emagrecer para entrar na roupa, emagrecer para agradar fulano, ou ela própria, né? Ou emagrecer só para entrar no vestido da noite, de noiva, que eu vou casar, eu quero ir no meu vestido de noiva, e aí casa, Ai, ai. e aí bagunça tudo de novo, porque aí tem os conflitos, né? Aí Nossa casa, senhora, bota se tem conflito muito nisso. conflito lá no casamento, e você não entendeu como gerenciar isso aí, cara, Exato. então é bem isso mesmo. E você trouxe legal, você trouxe os participantes, né, das lives, e é legal que eles têm um padrão, né? O padrão, você Pois trouxe é. o padrão, que eles não falaram de alimentação, eles falaram de coisas que eles foram ajustando, coisas que eles começaram a enxergar que eles não enxergavam, e eles entraram em ação para corrigir, né, essas coisas que eles vinham fazendo, que eles não estavam adequadas, entraram em ação, cara, muitas não estão ligadas a alimento e acaba gerando no melhor relato com a comida. O Juliano, Exatamente. né, falou do lavar louça, né, É. como ele Foi se o sente. Alexandre. Oh, o Alexandre, o O Alexandre. Alexandre. O Alexandre falou que como lavar louça para ele é, foi tipo um negócio meio que um remédio, né? Meio que deu uma virada de chave assim. Exato. Deu. Foi muito interessante. E você sabe que acontece isso comigo, hein? Com a pandemia trouxe isso muito para minha vida porque eu não era uma pessoa muito ligada a arrumar a casa, porque você vivia na rua, né? A gente vive na rua, né? Educador físico na rua, papapá, papapá. E eu nunca fui ligado. E o cuidar da casa hoje para mim é importante, cara. Eu preciso hoje, como eu trabalho bastante em casa, né? Faço todas as minhas coisas ali, muitas coisas de casa, dou menos aulas. Como você organizar a casa, como você cuidar ali, a louça também, nossa, a pia para mim eu falo que é um portal, a pia é um portal. Eu tô ali, abre o portal, É, vem de insight ali, não sei se é porque também geralmente também eu tô ali com o meu fone, tô vendo sobre isso, né, ouvindo sobre uma pessoa melhor, né? E ali é impressionante, é impressionante. é demais, demais mesmo. Então, Falta, né? Pelo menos para mim é assim. Eu acordo cedinho, tenho uma rotina ali, faço e às vezes quando eu não faço, você fica mal. cara, imagina, eu hoje quando eu olho a casa bagunçada, falo, nossa, tipo, cara, como diz a professora Lúcia Helena, né? Ela fala assim que, cara, arrume primeiro a sua casa para receber as musas inspiradoras. A Né? inspiração, a inspiração só entra em casa organizada, e é verdade, cara. E entra aqui também, né? Se aqui tá organizado, se aqui tá bagunçado, a inspiração não vai. Começa a Nossa organizar Senhora, aqui, aí chega também. nem me fala, né? Bacaníssimo. E eu acho que é isso, né? Ficou claro, Joel? Entender um pouquinho sobre isso, sobre o efeito. Ficou claro, né? Dos dois Claríssimo, problemas. ficou. Né? Então, o primeiro problema. Eu Maravilha. vou fazer uma revisão rapidinho aqui, só para a galera não perder, né? Que a gente bateu um papo só para deixar mais organizado ali o conteúdo, que é, cara, efeito sanfona, quero entender o que está acontecendo. Estou passando por isso. O que está acontecendo? Provavelmente você deve estar preso em dois problemas. O primeiro problema é que você está muito apegado a atalhos, né? Em alimentação, dieta restritiva, ou uma dieta milagrosa, ou você está usando o exercício como forma de compensar equilíbrios alimentares ali, né? Ou está muito preso a um exercício específico, ele vai ser o segredo de tudo, né? Então, esse é o primeiro problema. Você pode estar repetindo esse padrão. E o segundo problema é se a pessoa já entendeu que esse não é o caminho, que eu já entendi que eu preciso de profissionais para me orientar. Eu busquei profissionais, eles me orientaram, tanto da nutrição como da Sim. educação física. Só que eu não consigo sustentar, então é a hora de você olhar para dentro de você, olhar como é que ela está organizada.
Porque você só vai conseguir sustentar hábitos saudáveis se a sua vida estiver equilibrada. E por que isso, Júnior? Porque a alimentação, ela é uma fonte é como se fosse um remédio ali para acalmar você. Mesmo que ela traga consequências ruins, mas ela acaba te acalçada. Cara, você vai comer lá, comer uma coisa rica em açúcar e gordura, nossa, você... farinha branca, você, nossa, dá aquela acalmada. Então não adianta, você não vai sustentar a alimentação saudável se a sua vida estiver desorganizada. Porque é como se fossem os seus fantasmas ali e você indo contra a ação do universo. Né? É contra, você empurrando o caminhão na subida ali. Não vai conseguir. Não vai conseguir sustentar por muito tempo. Né? Então, é esse o padrão. E na sexta-feira que vem, pessoal, a gente vai falar sobre como vencer, então, né? Como organizar a vida, como organizar os pensamentos, como eu faço através de 7 passos para isso. Aí, cara, aí o emagrecimento começa a acontecer de dentro para fora. Aí é sensacional. Aí a probabilidade de ele ser sustentável a chance muito maior, né? Beleza?